Começamos na igreja, o Papa instituiu o ano de São José, e não sei, mas na verdade com Deus não existe coincidência, tudo é providência. Santo Afonso vai nos mostrar, vai fazer-nos meditar sobre São José hoje. Olha que lindo. No ano que o Papa intitula como ano de São José, Mateus 1,16. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. O Evangelho deixa claro a descendência de José. Jacó gerou José, e José é o esposo de Maria. Santo Afonso diz: consideremos em primeiro lugar a dignidade de São José por ser esposo de Maria. Preste atenção, nós sabemos que a Virgem Maria foi aquela mulher escolhida por Deus, foi aquela mulher modelada por Deus. Eu e você não pudemos escolher nossa mãe. Você não pôde escolher que mãe você queria, como é que deveria ser sua mãe, não. Você nasceu e ganhou sua mãe. Deus não. Deus fez a mãe dele. Deus preparou uma mãe que fosse digna para o seu filho, porque a vontade do Pai era que o filho se encarnasse no ventre de uma mulher, porque se uma mulher tinha pecado, se através de uma virgem veio o pecado, veio a destruição, veio a perdição, Deus queria reescrever essa história através de uma outra mulher. Deus queria que seu filho se encarnasse no ventre de uma mulher, mas para isso ele então a preparou. E nós sabemos como Deus preparou Maria. Deus deu a ela a graça de nascer sem pecado. Esta é uma das maiores graças da Virgem Maria. Porque todos nasceram no pecado, todos. Gente, não se safou um. Você pode falar os maiores santos da Igreja Católica. Padre Pio nasceu com o pecado original? Padre Pio nasceu com o pecado original. Francisco de Assis nasceu com o pecado original? Nasceu com o pecado original. São João da Cruz, Teresa d'Ávila, Teresinha, todo mundo nasceu com o pecado original. José nasceu, São José nasceu com o pecado original, nasceu com o pecado original. A única que, olha como é forte isso, a única que foi preservada foi a Virgem Santíssima. A única que foi preservada deste pecado foi a Virgem Maria. Uma mulher santa, uma mulher preparada, uma mulher escolhida, uma mulher sonhada. Por quê? Por que tudo isso? Por que nascer sem pecado? Por que ela tinha que ser santa? Porque o filho que ia nascer dela era santo, era Deus, era o Salvador da humanidade. Deus não podia colocar no ventre de uma mulher que tivesse o pecado. Deus então preparou uma mulher. Portanto, a Virgem Santíssima é a mulher mais pura que já existiu. A Virgem Santíssima é a esposa mais bela que já existiu. E, portanto, ela merecia um esposo à altura. Sim ou não? Uma mulher tão santa, tão bela, tão preparada, porque vai receber no seu ventre Jesus. Agora vai dar, desculpa a expressão, vai dar qualquer um? Não. É como se Deus escolhesse a dedo José. Claro,
não nasceu sem pecado, mas Deus escolheu alguém que fosse justo. A Bíblia destaca que a virtude de José é que era um homem justo. E quando a Bíblia diz que um homem é justo, a Bíblia está querendo dizer que este homem é santo. José foi o escolhido para ser o esposo desta mulher. Portanto, Santo Afonso está dizendo: consideremos em primeiro lugar a dignidade de São José por ser esposo de Maria. Ora, só por ser esposo de Maria, a gente já entende que tamanho de homem ele era. Dá para entender? Só por ser o esposo dela, já dá para entender o gabarito desse homem. A envergadura espiritual que esse homem tinha. E é muito difícil falar de José, até assim como é difícil falar de Maria. Mas de Maria, até que a gente ainda consegue, nós católicos falamos muito de Nossa Senhora, mas mesmo assim é difícil. Por quê? Porque não tem muita coisa de Maria na Bíblia. E se já não tem muita coisa de Maria na Bíblia, imagina de São José. José quase não se fala nada de José, quase não se fala nada da vida de José, mas o pouco que se fala, a gente já percebe, a gente já entende quem era este homem. E Santo Afonso está nos ensinando e nos fazendo meditar. Olha para Maria e você já começa a entender qual é o tamanho da dignidade de São José. Na qualidade de esposo, ele tinha o direito de lhes dar as ordens, e Maria, na qualidade de esposa, lhe devia obediência. Diz a palavra que o homem é o chefe do lar. Então, na qualidade de esposo, José podia dar ordens a Maria. E Maria deveria respeitar a chefia de José, a autoridade de José naquele lar. Contudo, o humilde São José nunca se serviu de mandos para com a Virgem Maria, mas somente de pedidos, por venerar nela a grande santidade e a dignidade de mãe de Deus. Gente, que extraordinário. José poderia mandar em Maria, José era o esposo de Maria, José poderia dar ordem a Maria, mas Santo Afonso começa a meditar e diz: mas José não se apropriou disso, e no máximo ele pedia a ela. Porque ele era humilde. E aí a gente já começa até a entender que ser chefe do lar, ser o homem da casa, não é aquele não é aquele que manda, mas é aquele que serve. Ser chefe do lar não é que você vai mandar, é que você é o que mais serve. Eu sou padre dessa igreja, não significa que eu estou aqui para mandar, para só dar ordem, significa que eu tenho que servir, significa que eu tenho que ser o primeiro a servir. Isso é ser o chefe, isso é ser o responsável. E José, humilde, entendia isso, não vivia o casamento com Maria como um ficar dando ordens a ela, mas fazia pedidos. E olha que interessante, diz Santo Afonso que José venerava a Virgem Maria, José venerava a sua esposa. Ora, se até entre casal isso acontece, eu encontro muitos casais que estão vivendo bem e a esposa enche a boca para falar do marido: meu marido é um homem maravilhoso, o meu marido é um homem, ela venera, e vice-versa. Então você imagina a veneração de José por a mulher que ele sabia,
Deus escolheu você para ser a mãe de Jesus. José sabia a grandiosidade dessa mulher. É claro que essa compreensão talvez foi indo aos poucos, porque logo no início nós sabemos que José pensou em abandonar Maria quando ela estava grávida. Mas ele era tão santo, tão justo, que diz a palavra que decidiu abandoná-la em segredo para que Maria não morresse apedrejada. Só que logo quando o anjo lhe explica, logo quando o anjo lhe diz as coisas, ele logo entende, ele logo compreende e fala, de fato era o que eu estava pensando, eu já estava confuso, porque era o que eu via. A minha esposa é santa, a minha esposa é magnífica. E José não tem dúvida depois que o anjo fala. José não tem dúvida. Eu só fico pensando, por que o anjo não falou antes com José, foi falar depois? Parece que o céu está de brincadeira, tá ou não está? Podia ter falado antes, né? Evitava toda essa confusão. Eu fico pensando, mas Deus, por que não enviou esse anjo antes? Evitava essa confusão. Aí José já estava pensando em sair, porque o anjo só foi depois do acontecido falar. Mas nós sabemos que com os santos Deus faz assim. O que Deus faz? Deus prova. Aprende isso. Quem quer ser de Deus, Deus prova. E o que é provar? É tipo assim, eu não vou falar para José e eu quero ver a atitude que ele vai ter. Porque José pode ter uma atitude de revolta. José pode se revoltar contra a Virgem Maria e pode denunciá-la. José pode ter várias atitudes. A prova é isso. Qual é a atitude que você vai ter? Não foi o que o diabo pediu para Deus? O diabo pediu para Deus a vida de Jó? Deixa eu provar o teu servo Jó e você vai ver se ele lhe é fiel. E Deus diz, pode provar o meu servo Jó, só não lhe tire a vida. E depois de provar Jó, Jó se mantém fiel a Deus. A mesma coisa aconteceu com José. José foi provado, mas ele se manteve fiel a Deus. Então o que é a prova? Deus começa a ver aquela atitude de José e Deus aprova José. Você foi fiel, José. Você viveu o silêncio. Você ia viver uma fuga silenciosa. Gente, a gente está falando de um homem santo. A gente está falando de um homem justo. Se José não venerasse a Virgem Maria, ele teria denunciado ela. Dá para entender isso? Se ele achasse que ela era porque convenhamos, uma mulher aparecer grávida dizendo que foi o Espírito Santo que fez, quem de vocês homens aqui ia acreditar nessa palhaçada? Sua mulher aparece lá, foi o Espírito Santo, amor. Mulheres, e aí, vocês iam acreditar nisso? Ou melhor, homens, quer dizer. Vocês iam acreditar nisso, homens? Não. Só que detalhe, José acreditou. Se José não acreditasse se José não venerasse a Virgem Maria, ele teria denunciado ela, como a lei mandava. E veja, denunciar era obedecer à lei. Era só obedecer à lei. José venerava a Virgem Maria. Mas é claro, a humanidade dele, enquanto não entendia o que estava acontecendo, eu não estou entendendo nada, então vou abandoná-la, vou embora, vou deixá-la em segredo, mas não vou denunciá-la. Quando o anjo explica,
José entende tudo. E José volta para sua esposa. Mas a prova que José passou só lhe aumentou a santidade. Só lhe aumentou a justiça. Apesar disso, a humilde esposa, entre todas as criaturas, a mais humilde, encarava sempre aqueles pedidos como ordens. E aí nós estávamos dizendo, José poderia dar ordens a Maria, mas não dava, fazia apenas pedidos. Só que olha que interessante, Santo Afonso diz, os pedidos de José para Maria eram uma ordem. Ela era tão submissa, José, que se José estava pedindo, José não estava mandando, José estava pedindo, mas o pedido de José para ela era uma ordem. Era uma honra fazer. É por isso que vocês que são casados têm que se espelhar no que há de melhor em casal. E o que há de melhor em casal se chama Jesus, ou melhor, Maria e José. Se espelhe neles. Ó Maria, ó José, ó esposos santíssimos, são esposos santos, esposos santíssimos. Nunca houve um casal igual. Temos outros casais santos na igreja. No mundo até hoje tem, mas igual a esses não. Que por vossa grande humildade vos fizestes tão amados por Deus, eu suplico-vos que me alcanceis o perdão de todos os meus atos de soberba. O que Santo Afonso está entendendo aqui? Havia submissão da Virgem Maria a José, e não havia autoritarismo de José para com Maria. E é o que muitas vezes nós vemos nos casamentos, é o que muitas vezes nós vemos nas famílias, é um querendo mandar no outro. É ou não é? Olha o problema hoje, é sempre esse, é o marido querendo mandar na mulher, é a mulher não aceitando ser mandada pelo marido e a mulher querendo mandar no marido. E hoje também os filhos querendo mandar nos pais. Então é um querendo mandar no outro. E ninguém mandando em ninguém, e a confusão está armada. Porque o marido não aceita ser mandado pela mulher. E a mulher não aceita ser mandada pelo marido. Mas na verdade, uma família cristã, ninguém tem que ser mandado por ninguém. É um servindo o outro. É um servindo o outro. Sabe qual é o problema então? Santo Afonso está dizendo, o problema é que nós somos orgulhosos. Então o marido pede uma coisa, a mulher já acha que está mandando. A mulher pede alguma coisa, o marido já acha que ela está mandando também. Santo Afonso está dizendo, nos falta humildade, nós somos muito soberbos, temos que aprender com a família de Nazaré, como que devia se ajustar o matrimônio, como se devia ajustar a família, é preciso que tenhamos mais humildade, que a família de Nazaré nos dê mais humildade. Que por vossa grande humildade vos fizestes tão amado por Deus, suplico-vos que me alcanceis o perdão de todos os meus atos de soberba, e a graça de sofrer de hoje em diante com paciência todos os desprezos e injúrias dirigidos a mim pelos homens, visto que pela minha imperfeição tenho merecido ser pisado aos pés dos demônios no inferno. Santo Afonso simplesmente está dizendo, é preciso que a gente seja mais humilde.
aceitemos até mesmo os desprezos, porque quem é humilde aceita até os desprezos. Quem é humilde aceita as injúrias. Quem é humilde aceita as perseguições. Quem é humilde é paciente nas adversidades. Por que as nossas famílias estão todas desajustadas? Porque está faltando... Gente, uma grande virtude que precisa ter no nosso lar é a humildade. Então, cada um olhando para o seu umbigo, cada um olhando para si, as coisas não funcionam. E aprenda isso: o reino de Satanás é o orgulho, o reino de Satanás é a soberba. O maior pecado que Satanás injeta nos homens é a soberba. E a soberba é você não reconhecer os seus próprios erros, olhar para o outro e sempre achar que o outro é o culpado, sempre achar que o outro é o errado. Então você na sua família se acha o santo, se acha que nunca erra, e sempre é a tua mulher que está errada, sempre é teu marido que está errado, sempre é os filhos que estão errados, sempre é alguém, menos você. E se alguém errar com você, já dá briga, porque você não aceita as injúrias, você não aceita as adversidades, você não aceita os desprezos. Nos falta humildade. Consideremos, em segundo lugar, a alta dignidade de São José, ao lhe ter sido conferido por Deus o papel de pai de Jesus Cristo. Ei, preste atenção. A primeira missão de José qual era? Ser esposo de Maria. Mas ele tinha um outro papel importante. Você também vai ser pai de Jesus. Amado irmão e irmã, este homem foi escolhido a dedo. Portanto, Deus, repito o que eu já disse, não é um homem qualquer. Desculpa a expressão. Ele era o melhor que podia ter. Eu ouso dizer, é o mais justo que se encontrou. Daqueles que herdaram o pecado original, é o homem mais justo que já existiu. Eu ouso dizer. Ora, por que você está dizendo isso? Como é que você, Frei Gilson, está afirmando que dos homens que herdaram o pecado original, ele é o mais justo que existiu? Ora, porque para ser esposo de Maria, tinha que ser muito justo, e para ser pai de Jesus, tinha que ser um homem muito justo. Ora, esse é José. Aplauda São José. Aplauda São José. Aplauda São José. Ele foi pai de quem? De Jesus. E diz a palavra que Jesus era submisso ao seu pai e à sua mãe. Jesus era-lhe submisso. Nós encontramos isso em Lucas 2,51. Jesus era-lhe submisso. Quem estava em posição de submissão? Quem é que estava em posição de submissão? Pergunta Santo Afonso. O Rei do mundo, o Filho de Deus. E também verdadeiramente Deus Todo-Poderoso, eterno, perfeito, em tudo igual ao Pai. Ei, Jesus, o Rei do mundo, o eterno, o Todo-Poderoso, aquele que fez todas as coisas, agora está sendo submisso a um homem. Diz a palavra que tudo foi criado por Ele, e sem Ele nada foi feito. Tudo foi criado por Jesus e para Jesus. Agora este homem, o Criador de todas as coisas, está sendo submisso a José.
E aí também nós vemos a humildade de Jesus Cristo. O Rei do Universo está se submetendo a pais terrenos. Jesus está dando o grande ensinamento de honrar pai e mãe. Que hoje, nos dias de hoje, está tão esquecido. Você pode prestar atenção, papai e mamãe, é uma gracinha cuidar dos teus filhos quando eles estão com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Mas quando ele começa a ter os seus 7 anos, 8 anos, 9 anos, você começa a ver que as coisas vão complicando. E aquele menino e aquela menina que você segurou nos braços, ele começa a se revoltar com algumas coisas, ele começa a se rebelar e começa a ficar um adolescente rebelde. Agora você também foi rebelde, né? Eu fui rebelde. Parece que é um processo que todos nós passamos. E é um pecado diabólico que já está dentro de nós, nos fazendo pecar contra o 4º mandamento. Honrar pai e mãe. E diz a palavra que o próprio Deus, Criador do céu e da terra, o Rei do Universo, era submisso a José e Maria. O Rei do Universo era submisso. E eu começo desde a minha adolescência, já me revoltando contra os meus próprios pais, porque eu não quero ser submisso. Porque desde o começo eu tenho dentro de mim um orgulho forte. E o jovem diz: eu quero cuidar da minha própria vida. Eu quero ser livre. E quantos na adolescência saem de casa porque não aguentam a submissão de um pai e de uma mãe? Agora, isto não é bíblico. O que é bíblico? O bíblico é a submissão aos pais. Agora, claro, eu estou falando de submissão a pais que não exasperam os seus filhos, que não irritam os seus filhos, que não batem nos seus filhos, que não são autoritários com seus filhos. Eu não estou falando de uma submissão a um pai covarde, a uma mãe sem juízo. Porque a grande verdade é que hoje nós temos pais sem juízo também. Onde às vezes se encontra filhos com mais juízo que os pais. Mas se eu entrar nesse assunto, o assunto é longo. José foi escolhido para ser pai de Jesus, e Jesus lhe foi submisso. Por si mesmo, José não tinha autoridade sobre Jesus. Por não ser o pai verdadeiro. Qual é a autoridade que José tinha sobre Jesus? Não era o pai verdadeiro. Qual é a autoridade? Porque o que é um pai? Um pai é aquele que gerou, que fez a relação sexual com a mamãe e ali veio a vida através deste pai. E ele tem autoridade sobre esse filho. Então, em tese, por si mesmo, José não tinha autoridade sobre Jesus. Porque nós sabemos que a Bíblia destaca: Maria ficou grávida não pela ação de José, Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Não podia ter a intervenção de José, porque Deus a queria virgem. Esse é outro detalhe. Deus a queria virgem. E porque Deus a queria virgem, José não participou do ato. Não participou.
Então, em tese, por si mesmo, José não tinha autoridade sobre Jesus, por não ser o pai verdadeiro, mas tão somente o pai putativo ou pai adotivo. Como esposo, porém, e chefe de Maria. Então, da onde ele herda, Santo Afonso diz, da onde ele herda a autoridade sobre Jesus? De fato, ele não é o pai verdadeiro de Jesus. Não é o pai de sangue. Mas ele herda uma autoridade sobre Jesus porque ele é o verdadeiro esposo de Maria. Ele herda a autoridade porque ele é o chefe de Maria. Foi o chefe também de Jesus Cristo enquanto homem, por ser o fruto das entranhas de Maria. Quem é dono de uma árvore é também dono dos frutos. Então ele herda essa autoridade por causa da sua relação com a Virgem. Então, como ele é esposo de Maria de verdade, ele herda esta filiação. E gente, isso é verdade? Eu sou filho de pais separados, então meu padrasto, querendo ou não, você querendo ou não, acaba sendo um pai adotivo para você. É claro que o pai de sangue eu sei qual é, mas você acaba tendo um outro pai, porque tem uma relação com a minha mãe. Eis porque a Virgem Santíssima o chamou de pai de Jesus. Então, como que ele era chamado na Bíblia? O pai de Jesus. A Virgem Maria disse o que quando encontrou Jesus com 12 anos no templo? Jesus estava perdido há 3 dias, a Virgem Maria o encontra depois de 3 dias, angustiada, e o que Maria diz? Eu e teu pai. O que Maria diz? Eu e teu pai estávamos angustiados à tua procura. Nesta hora, Maria poderia ter dito: eu e o seu tio, eu e não sei quem, eu e o teu irmão, eu e teu amigo, eu e teu padrasto. Não, eu e teu pai. José é pai de Jesus. E Maria reconhecia isto. Não é qualquer coisa ser pai de Jesus, minha gente. Assim como não é qualquer coisa ser mãe de Jesus, também não é qualquer coisa ser pai. Portanto, foi a São José, como chefe daquela pequena família, que coube a função de mandar, e a Jesus de obedecer. Com efeito, tudo que Jesus fazia era conforme as ordens de José, ó dignidade inefável. Então Jesus era submisso a José, José mandava em Jesus. Só que aí Santo Afonso está dizendo, mas nem precisava mandar em Jesus, porque tudo que Jesus fazia era do agrado de José. A família santa dessa, não precisa dar ordem nenhuma. Todo mundo já sabe o que fazer. É tão legal quando a família é ordenada, é isto que acontece. Não precisa ficar dando ordem. Alguém vem lavar a louça. Ninguém vai lavar a louça nessa casa, está todo mundo na TV, está todo mundo que vai dormir, deixa tudo lá, jogado. Quando as pessoas que moram na casa são santas, ninguém precisa mandar, todo mundo sabe o que tem que fazer. Quando você recebe muitas ordens, é porque talvez você não está fazendo o que você devia fazer. Porque quando você faz o que você deveria fazer, ninguém precisa te mandar. Jesus sabia o que tinha que fazer. Portanto, Santo Afonso diz: devemos honrar muito aquele a quem o próprio Deus tanto tem honrado.
Então, se Deus honrou José, Deus honrou José, minha gente. Deus honrou este homem. Colocou ele para ser o esposo de Maria, colocou ele para ser o pai de Jesus. Deus honrou. Então, se Deus honrou este homem, vamos também honrá-lo. Grande confiança devemos depositar na proteção de São José, que viu nesta terra o Senhor do mundo submisso às suas ordens. Santo Afonso está dizendo: confiemos a São José as nossas orações. Confiemos a São José as nossas preces. Santa Teresa d'Ávila dizia: o Senhor nos quis dar a entender que, assim como na terra quis estar submisso a José, assim faz agora no céu tudo o que o santo lhe pede. Eita! Vê se você captou esse mistério. Se tudo o que José falava para Jesus na terra, Jesus obedecia, Teresa d'Ávila está dizendo: a mesma coisa continua acontecendo no céu. Quando José pede, o filho atende. Também se diz isso de Maria: quando a mãe pede, meu irmão, o filho atende. Eu não vou saber contar muito, mas veio na minha mente um milagre que já é conhecido, mas eu não vou saber contar, não me preparei para isso, mas já houve milagres onde determinada pessoa precisava de uma cura extraordinária e ela não foi curada. Foi pedir para Jesus, pediu para o Santíssimo Sacramento, pediu para Jesus, uma cura extraordinária. Como, por exemplo, um paralítico. Eu não vou saber contar muito bem, mas se eu não me engano é um paralítico. Pediu para Jesus, e Jesus não levantou. E o paralítico chegou: você não me curou, eu vou falar tudo para sua mãe. E ele foi lá falar para a mãe. E de repente aquele homem estava andando. Porque a mãe vai chegar com um jeitinho lá no céu em Jesus. Filho, tem como você curar aquele homem, por favor? Aí Jesus: mãe, como é que eu nego algo para a senhora? Aí você imagina José, chega aquele homem, lá no céu, hein? Jesus, bater um papo com você aqui. Tem um povo me pedindo umas graças lá na terra. Eu gostaria muito de conceder essas. Você poderia realizar o milagre que fulano de tal está pedindo? Jesus olha para o seu pai e fala: meu pai José, como não fazer um pedido seu? Gente, isso é normal. Agora é claro, Maria e José são tão santos, que eles nunca vão pedir para o filho algo que eles sabem que não deve pedir. Porque às vezes a gente pede coisa que não deve pedir. E aí, Deus não vai atender o que a gente está pedindo errado. E José não vai levar para Jesus o que já é pedido errado. Maria não vai levar para Jesus o que é pedido errado. E olha, eu já vi muitas vezes as pessoas pedindo graças que são pecados. Por exemplo, o casalzinho de namorado está namorando. Aí esse casalzinho de namorado vai morar junto. E de repente eles estão pedindo para Deus: Deus, dá-nos a graça de ter um filho. É a mesma coisa que você está pedindo para Deus: Deus, a gente quer pecar e queremos ser abençoados. Está certo um pedido desse? Está certo? Mas tem muita gente fazendo isso.
Não que o filho seja ruim, não que Deus não queira te conceder a graça do filho, mas a pergunta é: Deus quer te conceder um filho você estando nessa situação? Você está namorando. Eu estou dando um exemplo, eu poderia dar outros. Como gente que reza para tal pessoa na empresa cair, para ela entrar no lugar. Então, Senhor, eu estou precisando daquela vaga de emprego, daquela pessoa ali, ó. Mas para eu entrar lá, ela tem que derrubar. Você tem que tirar ela. Ora, então para você, Deus vai te colocar lá se Ele quiser, mas você não precisa rezar para derrubar o outro. Então, às vezes a gente faz uns pedidos, então não adianta pedir esses pedidos que José não vai atender. Jesus não vai atender. Assim como o bandido que sai de casa pedindo a bênção para fazer o seu roubo e o seu assalto, para que tudo dê certo. Tem muitos que fazem. Senhor, proteja-nos nesse assalto e que dê tudo certo, e que a gente consiga roubar tudo que a gente planejou. Você acha que Deus ouve essas orações? Você acha que José ouve essas orações? Então, se José levar algo para Jesus, é porque ele sabe o que ele está levando. Ele sabe que aquilo é agradável a Deus. Se Maria levar algo para Jesus, ela sabe que é agradável a Deus. E o que Teresa d'Ávila está falando? Quando José pede, o filho atende. E aqui eu quero lhe dar um segredo. Teresa d'Ávila dizia: tudo que eu pedi para São José eu recebi. Exatamente tudo. Ele é poderosão, minha gente. Tudo. Ele pode ser a provisão da tua casa. Esta palavra pode ser uma bênção para a sua vida. Escute isso. Eu sei que você tem passado às vezes por problemas financeiros. Eu sei que às vezes na sua casa você pode ter problemas que não tem o dinheiro para fazer a compra da casa. Quando você estiver passando por problemas de providência do lar, você vai clamar a José. Amém? E eu lhe garanto que você vai receber graças. Mas é claro, precisa ser graças reais. Precisa ser necessidades reais. Não pode ser aquilo: eu vou estourar meu cartão, depois José paga. Vou comprar tudo porque o Frei falou que José vai abençoar. Aí não. Mas quando você está trabalhando bonitinho, você é honesto, você está fazendo tudo o que você tem que fazer. Você está acordando cedo, você é um batalhador, você é uma batalhadora, você é honesta, está fazendo tudo o que tem que fazer, a sua parte você está fazendo, e o dinheiro não chega, e a comida não tem, então você vai clamar a José, e eu lhe garanto que essa comida vai chegar, e esse dinheiro vai chegar para a sua vida, porque o José é o grande provedor. Porque o que é um pai na família? É aquele que provê. Não é isso? Não é a grande missão de um pai no lar? É levar o alimento para casa? É prover para a família? E esta é a missão de José: prover a você aquilo que você precisa, tanto a nível espiritual quanto material. Oi, amiguinhos, se inscreva no canal, dá um joinha e aperte no sininho.